Boa noite, ouvintes da Rádio Web Mais Vida, programa África Focando em Vidas. Sou a missionária Márcia e estou aqui muito alegre mais uma vez, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero ler com vocês. Está no livro de Daniel, capítulo 5. Vou ler dos versículos 1 a 6. Que diz: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai, que tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão e escreviam defronte do castiçal, da estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. O tema dessa mensagem é: qual banquete você vai escolher? De qual banquete você quer participar? Através da boca dos profetas Isaías e Jeremias, já havia sido anunciada a queda da Babilônia. Agora, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, desses versículos, havia chegado o momento do cumprimento dessas profecias. Babilônia era a capital do mundo nessa época. A cidade de Babilônia estava sitiada fazia 2 anos pelo exército de Ciro, o persa. Ciro chegou e avançou contra Babilônia, e o rei Belsazar saiu para guerrear contra ele, muito valente, poderoso. Mas, percebendo que não ganharia a guerra, resolveu recuar com seu exército para dentro dos muros da sua cidade, Babilônia. No seu entendimento, a Babilônia era indestrutível. Era a ideia que ele tinha. Seus muros eram fortificados. Tinham 125 metros de altura e 25 metros de largura. E eles tinham suprimento para suportar um cerco de 20 anos. Era muito suprimento. Muita comida, muito gênero. Mas isso não era tudo. O rei e seu povo estavam tão confiados, tão seguros, que ninguém poderia vencê-los, que o rei ofereceu um banquete. Enquanto estavam sitiados, o exército inimigo lá fora, esperando uma oportunidade, ele ofereceu um banquete a 1000 dos seus grandes. 1000 dos seus grandes estavam ali confiados, bebendo na rodinha, se divertindo, profanando os vasos do templo de Deus que trouxeram quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Estavam se embriagando, estavam com os olhos vermelhos, estavam numa grande orgia, numa grande alegria. Mas Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Belsazar havia semeado na sua carne. E agora? Onde estava aquele homem escarnecedor? Onde as gargalhadas dos ébrios? Onde a soberba? Onde a autossuficiência? Onde o rei que se julgava imbatível? Onde o orgulho? Onde a blasfêmia? Estava ali vulgarizando os vasos que tinham sido consagrados a Deus. Eles estavam bebendo, se embriagando, bebendo naqueles vasos. E Deus estava vendo tudo. Bastou uma visão de uns dedos escrevendo na parede para desmontar o seu autoconceito. De repente, aquele rei viu que ele não era nada. A Bíblia diz aqui no versículo 6, então se mudou o seu semblante, os seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram, seus joelhos bateram uns nos outros. Que quadro patético! Que coisa cômica! De repente, ele era o maior, agora está tão pequenininho, tão assombrado. Perdeu toda a compostura, toda a ostentação, toda a sua realeza. Se o rei estava assim, quanto mais os convidados que confiavam nele, no seu poder. O coitado que se achava invencível foi nocauteado pela visão daqueles dedos. Mas não era uma visão qualquer, não eram quaisquer dedos, eram os dedos do Todo-Poderoso escrevendo a sentença desse rei mau. Mene, mene, tekel, pazim, contou Deus o teu reino e o achou pesado. E o acabou pesado, forte na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então, mas isso aí só foi decifrado depois. Ele se achava invencível. De repente estava ali, diante daqueles dedos que ele não tinha a menor ideia de onde vinha e nem tinha a menor ideia do que significava aquelas frases. Mandou buscar os sábios, os astrólogos, os adivinhos para interpretar. Ele lhes prometeu riquezas e honras. Ele não sabia o que ele não sabia, é o que diz lá em 1 Coríntios 2,14, que o que é espiritual só se discerne bem espiritualmente. E aqueles magos astrólogos, sábios, nenhum soube decifrar. Foi preciso chamar um homem de Deus chamado Daniel. Ele nunca honrou a Deus, o rei Belsazar, mas queria honrar homens com promessas que ele nem poderia cumprir, porque morreria naquela noite. Em momento nenhum, mesmo no seu desespero, ele clamou pelo socorro de Deus, o único que poderia tirá-lo da situação que ele estava. Se ele tivesse reconsiderado sua vida de idolatria, de bebedeira, de orgulho, de autossuficiência, se tivesse se arrependido, teria encontrado misericórdia, porque nós temos um Deus misericordioso que estende a mão àquele que clama, que se aquebranta diante dele. Quantas vezes Deus nos confronta para nos levar ao arrependimento, para nos aquebrantarmos diante dele, para nos reposicionarmos. Se aquele homem tivesse declarado como o salmista Davi no Salmo 9, versículo 9, o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Ou se ele tivesse feito como Josafá, que quando se viu em aperto, clamou ao Senhor, convocou o povo para louvar e ganhou através dos louvores. Ou se tivesse agido como Ezequias quando foi ameaçado pelo Senaqueribe, levou aquela carta para o templo do Senhor e foi orar. Ciro, o general das tropas persas, desviou o curso do rio Eufrates, que passava dentro da cidade de Babilônia, enquanto o homem se embebedava, enquanto o homem estava na orgia, o inimigo trabalhava. É assim que acontece nas nossas vidas. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que estar espertos, porque o diabo ele está ao nosso derredor.
E assim que estava, Ciro estava lá, já tinha cercado a cidade. E ele, enquanto o homem estava naquele torpor, adorando os ídolos, se embriagando, Ciro desviou o leito do rio Eufrates, que passava por dentro da cidade de Babilônia, e entrou pelo leito do rio seco e matou aquele bêbado, aquele homem incrédulo, aquele homem que em nenhum momento se lembrou de Deus. Ele podia ter feito como um desses homens de Deus que eu citei, mas nada, estava vazio o seu depósito. Nunca tinha abastecido o seu depósito com nada espiritual, não tinha de onde tirar nada. Nunca tinha pensado em Deus, não tinha mesmo de onde extrair qualquer vislumbre de espiritualidade. E morreu na sua insanidade, na sua embriaguez. Queridos ouvintes, o tempo é hoje, o tempo é agora. Nossa vida não está em nossas mãos. Nós devemos fazer a nossa decisão hoje pelo que é eterno, semear no Espírito para colhermos a vida eterna. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Que coisa mais extraordinária, que promessa mais extraordinária. Enquanto o rei Belsazar fazia promessas que ele jamais poderia cumprir, porque sua vida não está na sua mão, não estava na sua mão, como as nossas não estão nas nossas mãos. O Senhor Jesus nos faz essa linda e grandiosa promessa. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, vamos abrir a porta do nosso coração para o Senhor Jesus entrar. Vamos semear no Espírito, queridos ouvintes, para que tenhamos a vida eterna, a garantia da vida eterna. Eu pergunto para você, qual o banquete que você vai escolher? O de Belsazar ou o de Jesus? Fiquemos com esta reflexão e vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra que é tremenda, Papai. Pela Tua palavra que ficou registrada para ser o nosso guia, a nossa bússola, a nossa luz. Senhor, muito obrigado. Não queremos viver enganados pelas promessas falsas, Senhor, de ninguém, seja de quem for. Nós queremos ser baseados, ser guiados pelas Tuas promessas que são infalíveis. Essas sim são infalíveis. E o muro da Jerusalém Celestial é imbatível. Ninguém jamais poderá derrubar aquele muro. Ninguém jamais poderá vencer aqueles que estarão contigo lá dentro, seguros para sempre. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo por cada ouvinte que possam repensar, como eu também quero a cada momento, repensar a minha vida, reavaliar o meu estilo de vida, como eu tenho vivido, o que eu tenho escolhido, quais as decisões que eu tenho tomado, onde elas estão me levando. Pai, eu quero um dia, Senhor, cear com o meu querido Jesus. Por isso estou abrindo a porta do meu coração para que Ele entre e ceie comigo e eu ceio com Ele também. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, entrego essas vidas que estão ouvindo essa palavra em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te rogo por cada um deles, que eles venham ter entendimento, Senhor, daquilo que é espiritual, para poder colher no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.